Olá, o nosso trabalho foi feito por mim, Amanda, Mariana, Milena e Eloá, e somos da turma 201. Hoje vamos falar sobre os sistemas do nosso corpo humano e a forma como que eles se organizam. O objetivo é apresentar esse conteúdo de forma detalhada e visual. Vamos explorar como o corpo funciona como um sistema complexo e interdependente, onde cada parte tem um papel fundamental. Além disso, vamos compreender melhor os níveis de organização dos seres vivos, desde as menores estruturas até os sistemas mais complexos. Bom, então vou começar falando sobre os níveis de organização, que a gente tem desde os seres vivos até os átomos, sendo eles átomos, moléculas, células, organelas, tecidos, órgãos, sistemas, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Bom, começo falando pelo átomo, que é a menor unidade de matéria que mantém todas as propriedades químicas de um elemento químico dentro dele. A molécula, é formada por uma combinação de 2 ou mais átomos que podem ser iguais ou podem ser diferentes. A organela, é uma estrutura especializada que a gente encontra dentro das células, tendo uma função específica para cada uma dessas células. Bom, a célula, é uma unidade básica de vida responsável por realizar as funções da nossa vida. Então, basicamente, ela é responsável por tudo que acontece com a nossa vida. O tecido, é um conjunto de células semelhantes que trabalham juntas para realizar uma função específica, como eu comentei anteriormente também. Os órgãos, é uma estrutura formada por diferentes tipos de tecidos, que esses tecidos vão trabalhar e executar por algo específico do nosso corpo. Já o sistema é um conjunto de órgãos que trabalham juntos para realizar uma função mais complexa, como o sistema digestivo do organismo. É um indivíduo completo, formado por todos esses sistemas que eu falei antes. A população vai ser o conjunto dos indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área, diferente. Bom, vou começar falando sobre os níveis de organização. Da comunidade, que é um conjunto de diferentes populações que interagem no mesmo ambiente. Já o ecossistema, vai ser o conjunto da comunidade de seres vivos e o ambiente no qual eles vivem. Então, eles vão incluir as interações entre eles. E já a biosfera, para finalizar, é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, incluindo a interação entre todos os seres vivos e o ambiente que eles estão. Primeiramente, vamos falar sobre o sistema nervoso, que é graças a ele que conseguimos perceber mudanças ao nosso redor e reagir a elas, garantindo a nossa sobrevivência. O sistema nervoso possui diversas funções. Primeiro, ele recebe os estímulos sensoriais, como por exemplo, quando encostamos em algo quente. Depois, ele processa essas informações e decide o que fazer. A seguir, ele gera uma resposta motora. Além disso, o sistema nervoso ajuda a regular a homeostase, que é o equilíbrio interno do corpo. E por fim, ele comanda pensamentos, emoções e a memória. O sistema nervoso é dividido em duas partes principais. A primeira é o sistema nervoso central. É formado pelo encéfalo, que é composto pelo cérebro, cerebelo e tronco encefálico, e também formado pela medula espinhal. O sistema nervoso central é responsável por processar e integrar todas essas informações. A segunda parte é o sistema nervoso periférico, que é formado por nervos e gânglios. Ele liga ao sistema nervoso central ao restante do corpo, funcionando como uma rede de comunicação. Dentro do sistema nervoso periférico, temos duas divisões funcionais. A primeira é o sistema nervoso somático, que controla os movimentos voluntários, como andar, correr ou pegar um objeto. Ele atua diretamente sobre os músculos esqueléticos. A segunda parte é o sistema nervoso autônomo, que controla as funções involuntárias, como os batimentos cardíacos, a respiração e a digestão. Dentro do sistema nervoso autônomo, existem duas partes onde possui diferentes funções. A primeira é o sistema nervoso simpático, que é ativado em situações de luta ou fuga, ou seja, quando estamos em perigo,
Ele acelera o coração, dilata as pupilas e reduz a digestão. Tudo isso para preparar o nosso corpo rapidamente. O outro sistema é o sistema parasimpático, que atua quando estamos tranquilos, em repouso. Ele ajuda a conservar a energia, reduzindo a frequência cardíaca e estimulando a digestão. O sistema circulatório é composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue. O coração é o órgão central e é uma câmara com 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios são responsáveis por garantir o recebimento do sangue no coração, e os ventrículos são responsáveis por garantir o bombeamento do sangue para fora do coração. O coração é dividido em 2 lados. O lado direito do coração é responsável por receber o sangue desoxigenado das veias. Este sangue, que retorna ao coração após passar pelo corpo, é carregado de dióxido de carbono e outros resíduos. O lado direito, portanto, bombeia esse sangue para os pulmões, onde ocorre a troca gasosa. Nos pulmões, o dióxido de carbono é eliminado e o oxigênio é absorvido, tornando o sangue novamente oxigenado. Por sua vez, o lado esquerdo do coração recebe agora o sangue oxigenado dos pulmões. Essa parte do coração é encarregada de distribuir o sangue rico em oxigênio para todo o corpo. Através de artérias, o sangue oxigenado é enviado para todos os órgãos e tecidos, fornecendo a energia necessária para suas funções vitais. Assim, o coração assegura que o oxigênio e os nutrientes sejam eficientemente distribuídos, mantendo o organismo em pleno funcionamento. O endocárdio é a camada mais interna do coração, desempenhando um papel crucial na sua função. Ele reveste as cavidades cardíacas e as válvulas, garantindo que o fluxo sanguíneo ocorra de maneira eficiente. Composto por tecido epitelial liso, o endocárdio facilita o deslizamento do sangue, minimizando a turbulência e favorecendo a circulação. Essa estrutura não apenas protege as partes internas do coração, mas também contribui para a regulamentação do funcionamento dos órgãos, sendo essencial para a saúde cardiovascular. O miocárdio é a camada intermediária da parede do coração, formada pelo músculo estriado cardíaco, é a mais espessa das camadas e sua principal função é garantir as contrações rítmicas e involuntárias, que bombeiam o sangue pelo corpo. Suas células possuem capacidade de conduzir impulsos elétricos, o que assegura a sincronia dos batimentos, e por isso necessita de intensa irrigação pelas artérias coronárias para manter sua atividade contínua. O epicárdio é a camada mais externa da parede do coração. Sua função principal é proteger o órgão e reduzir o atrito durante os batimentos por meio da produção de um fluido lubrificante. Esse fluido fica no espaço pericárdico, permitindo que o coração se mova de forma suave em relação às estruturas ao seu redor. As artérias são vasos sanguíneos que transportam o sangue do coração para o corpo, sempre sob alta pressão, garantindo sua distribuição pelos órgãos e tecidos. Os capilares são vasos extremamente finos, responsáveis pelas trocas de gases, nutrientes e resíduos entre o sangue e as células. Já as veias conduzem o sangue de volta ao coração, em baixa pressão, muitas vezes contando com válvulas internas para evitar o refluxo e facilitar o retorno venoso. O sistema linfático é considerado o principal sistema de defesa do organismo, desempenhando um papel essencial para a saúde. Ele recolhe o excesso de líquido acumulado nos tecidos e devolve a corrente sanguínea, ajudando a manter o equilíbrio e evitando os inchaços. Além disso, é responsável por produzir e transportar linfócitos, células de defesa que identificam e combatem micro-organismos invasores e outras ameaças. Outra função importante é a absorção de gorduras do intestino, que são levadas para o sangue, contribuindo para a nutrição e o bom funcionamento do corpo. Os sistemas do corpo trabalham de forma integrada para manter o equilíbrio e garantir o bom funcionamento do organismo. O sistema linfático, por exemplo, tem a função de drenar o excesso de líquido acumulado nos tecidos, filtrar impurezas e, em seguida, devolver a linfa ao sistema cardiovascular. Esse processo é fundamental para manter o equilíbrio dos fluidos, evitar inchaços e contribuir para a defesa contra micro-organismos nocivos. Já o sistema cardiovascular assegura que o sangue circule por todo o corpo.
levando oxigênio e nutrientes às células e removendo substâncias indesejadas. Quando atuam juntos, esses sistemas garantem uma circulação eficiente, a manutenção da saúde e a proteção do organismo contra diferentes ameaças. Algumas doenças relacionadas a esses dois sistemas são a hipertensão arterial, que é a pressão alta, acontece quando a pressão do sangue nos vasos permanece constantemente acima do normal, o que pode danificar o sistema cardiovascular ao longo do tempo. Já o acidente vascular cerebral, o AVC, ocorre quando há uma interrupção ou rompimento do fluxo de sangue no cérebro, causando a morte de células nervosas e podendo gerar sequelas graves. A aterosclerose, por sua vez, é caracterizada pelo acúmulo de placas de gordura nas paredes das artérias, dificultando a passagem do sangue e aumentando os riscos de doenças cardíacas e circulatórias. Esses três problemas estão ligados e representam sérios riscos à saúde, se não forem prevenidos ou tratados adequadamente. Agora eu vou explicar um pouquinho melhor sobre o sistema imunológico. Bom, o sistema imunológico é uma rede complexa de células, tecidos e moléculas. Elas protegem o nosso organismo contra os patógenos, que são eles, por exemplo, as bactérias, os vírus, os fungos e os parasitas, sendo extremamente essencial para a nossa saúde e a defesa contra diversas doenças infecciosas. E como funciona esse sistema imunológico? Ele é dividido em 3 partes, tá? Então, o primeiro passo vai ser o reconhecimento. As células do sistema vão reconhecer esses antígenos, que são as células invasoras ou estranhas, em patógenos ou células anormais. Já por segundo, o sistema vai ativar, então ele vai reconhecer esse antígeno e vai ativar o seu sistema para que ele consiga trabalhar e produzir células e moléculas para se defender. E agora, por último, então, que é a parte da eliminação, querendo ou não uma das mais importantes, onde as células imunológicas, como os macrófagos, linfócitos T e os citócitos, destroem os agentes invasores, enquanto os anticorpos são produzidos, como os linfócitos B, se ligam com os patógenos e neutralizam eles. E os principais, então, componentes desses órgãos linfóides, que são os primários, então, que acaba sendo mais vital pra gente. A medula óssea, então, que é o local onde se originaliza todas as células sanguíneas, incluindo os linfócitos. O timo, que vai ser o órgão onde os linfócitos T amadurecem e se tornam capazes de distinguir as células se elas são próprias do corpo ou se elas são células estranhas. Os órgãos linfóides secundários são um pouquinho diferentes. Então, a gente tem os linfonodos, que filtram a linfa e são locais de ativação desses linfócitos. Já o baço vai filtrar o nosso sangue, removendo as células sanguíneas velhas por patógenos, então, que vão ser as células mais novas aí para o nosso corpo. As placas de Peyer. Essas placas são agrupados de tecido linfóide no nosso intestino. Então, elas estão envolvidas na defesa contra esses patógenos que a gente acaba ingerindo. Falando, então, sobre as células efetoras. Elas são compostas, então, pelos linfócitos B, que produzem anticorpos para neutralizar esses patógenos. Os linfócitos T, que então vão destruir as células infectadas, coordenando uma resposta autoimune do nosso corpo. Já os macrófagos e os neutrófilos, eles fagocitam e digerem os patógenos. As células dendríticas apresentam antígenos aos linfócitos, e então eles começam uma resposta imune mais adaptativa para o nosso corpo. Já as moléculas efetoras, diferentes de células efetoras, a gente tem os anticorpos, então, que a gente chama de hemoglobinas, da qual são proteínas que se ligam com os antígenos, neutralizando, então, ou marcando eles para a destruição dessas células invasoras do nosso corpo. Já as citocinas são moléculas
que são sinalizadoras e regulam a intensidade e a duração da resposta imune. Então, são mais ou menos elas que vão coordenar a resposta do nosso corpo. Já o sistema de complemento, então, é um conjunto onde as proteínas plasmáticas se auxiliam na destruição dos patógenos e na promoção da inflação. Para que a gente consiga melhorar mais rápido, o nosso corpo vai... O sistema de complemento é um conjunto de proteínas plasmáticas, então, que auxiliam na destruição dos patógenos. Então, elas agem como se fosse uma cascata enzimática para ajudar nas infecções e na destruição de células. Bom, e falando então um pouco sobre memória imunológica. Após a exposição de um antígeno, o sistema imunológico ele vai se lembrar desse patógeno, permitindo uma resposta muito mais rápida e eficiente em exposições mais para frente. Então, ele vai conseguir se defender mais rápido de maneira melhor a patógenos que antes já estavam no nosso corpo. Sistema reprodutor. O sistema reprodutor é diferente em homens e mulheres, pois cada um possui órgãos específicos e funções complementares. Sua função principal é garantir a reprodução da espécie. Ele é responsável pela produção dos gametas, que são os espermatozoides no homem, e os óvulos nas mulheres. A união desses gametas ocorre na fecundação, dando origem a um novo ser. Além disso, no caso da mulher, o sistema reprodutor também sustenta o desenvolvimento do embrião e do feto até o nascimento. Estruturas. No homem, o sistema reprodutor ele é formado por órgãos que produzem e transportam os espermatozoides. Os testículos produzem os espermatozoides e o hormônio da testosterona. O epidídimo ele armazena os espermatozoides até a sua maturação. O canal deferente ele conduz os espermatozoides durante a ejaculação. A próstata produz parte do líquido seminal que nutre e protege os espermatozoides. A vesícula seminal segreta substâncias que aumentam a energia dos espermatozoides. A uretra é o canal por onde passa a urina e o sêmen. E o pênis é o órgão responsável pela relação sexual e a liberação do sêmen. Na mulher, o sistema reprodutor ele é formado por órgãos que protegem os óvulos e permitem o desenvolvimento do bebê. Os ovários produzem os óvulos e os hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona. O útero abriga o feto durante a gravidez. A vagina é o canal de ligação entre o útero e o meio externo, participa da relação sexual e do parto. A vulva é o conjunto de estruturas externas que protegem o sistema reprodutor feminino. Hormônios e gametas. No homem, o principal hormônio é testosterona, que é responsável pelo surgimento das características sexuais masculinas, como o engrossamento da voz, o crescimento de pelos e o aumento da massa muscular. O gameta masculino é o espermatozoide, produzido nos testículos, que carrega metade do material genético para formar o novo ser. Na mulher, os hormônios principais são o estrogênio, que promove o desenvolvimento das características femininas, como os seios, o formato dos quadris e o ciclo menstrual. A progesterona, que prepara o útero para receber o embrião e mantém o endométrio em caso de fecundação. O gameta feminino é o óvulo, e ele é produzido nos ovários durante o ciclo menstrual, e também contém metade do material genético necessário para a reprodução. Doenças do sistema reprodutor. O sistema reprodutor ele pode ser afetado por doenças que prejudicam tanto a saúde quanto a fertilidade. Doenças femininas. O HPV, como papilomavírus humano. Infecção sexualmente transmitida causada por vírus, que pode provocar verrugas e está ligada ao câncer no colo do útero. A candidíase, que é a infecção provocada por um fungo, causando coceira, secreção esbranquiçada e irritação. O câncer de colo de útero, geralmente associado ao HPV de alto risco, pode ser prevenido com exames e vacinação. As doenças masculinas,
temos a prostatite, que é a inflamação ou infecção da próstata, que pode causar dor e dificuldade para urinar. A varicocele, que é a dilatação das veias dos testículos, que pode causar dor e afetar a produção dos espermatozoides. E HPV também pode atingir os homens, causando verrugas genitais e aumentando o risco de câncer. A importância. O corpo humano ele é formado por diversos sistemas que trabalham em conjunto para manter a vida. Cada um desempenha funções essenciais. O sistema nervoso ele controla as ações do corpo, como movimentos, sensações, pensamentos e resposta aos estímulos. O sistema circulatório, ou cardiovascular, ele transporta sangue, oxigênio, nutrientes e hormônios para as células, além de retirar resíduos. O sistema imunológico, ele defende o organismo contra vírus, bactérias e outros agentes que causam doenças. E o sistema reprodutor, ele garante a continuidade da espécie por meio da produção de gametas, da fecundação e do desenvolvimento de um novo ser. Compreender a importância desses sistemas ajuda a valorizar o funcionamento integrado do corpo humano, incentiva os cuidados com a saúde para mantê-lo em equilíbrio sempre. Muito obrigada por assistir!